Olá, queridos amigos. Para mim, na verdade, é um privilégio, né? Porque há um ano e pouco atrás, estivemos reunidos ali no IBC, na casa do Daniel, para dar início a essa turma. E se eu tivesse começado com ele, estaria me formando hoje também. Mas, de fato, eu acredito que não teria tempo para ter avançado. Mas agora eu até pensei, poxa, se tivesse sacrificado entre a meia-noite e as 3 da manhã, daria para fazer alguma coisa. E ali nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho, na verdade, sobre chamado para ser um médico missionário. Todo médico missionário é um missionário evangelista. Todo médico missionário é um missionário evangelista. Mas, infelizmente, nem todos os obreiros evangelistas são médicos missionários. De fato, deveria ser. Deveria ser. Todo obreiro evangelista também deveria ser um médico missionário. O livro Beneficência Social, na página 132, diz que em breve o trabalho ministerial vai cessar. E aí vai continuar somente qual trabalho? O trabalho médico missionário. Por isso que existem dezenas de citações indicando a urgente necessidade não só de ministros, mas também de obreiros bíblicos, obreiros evangélicos, de se tornarem também médicos missionários. E nesta oportunidade, há um ano e pouco atrás, nós justamente estudamos um pouco sobre o perfil do médico missionário e a qualidade de disposição que ele deve ter em face do chamado. Porque, na verdade, ser chamado a ser médico missionário, eu não sei quantos aqui já estudaram sobre o assunto, mas eu me vejo inapto para ser um médico missionário. E eu acredito que muitos que são médicos missionários seriam facilmente reprovados pela pena inspirada. Ser médico missionário não é ter a ideia, eu quero trabalhar na área da saúde, não é só isso. Existem capítulos inteiros dos escritos que indica as qualidades que um médico missionário precisa ter. Existem temas que não se tem capítulos sistemáticos, né? Não se tem. Mas quanto à obra médico-missionária, a qualificação do obreiro médico-missionário, existem capítulos sistemáticos. Existem, na verdade, livros que você vai lá, vai olhar o tema geral daquele bloco de capítulos o obreiro médico missionário. Ou seja, a inspiração não poupou páginas para indicar que tipo de caráter, personalidade, entre outros atributos que é necessário ter um médico missionário. Um médico missionário não é simplesmente dar um chá para uma pessoa. Todo médico missionário também deve ser um obreiro bíblico. Mas, infelizmente, nem todo obreiro bíblico é um médico missionário. E nesta oportunidade que estivemos juntos, eu li um texto que eu não me esqueci e gostaria de relê-lo hoje, que eu acredito que seja um texto forte. Ciência do Bom Viver, página 119, diz: na obra médico-missionária deve existir, por parte do médico missionário, profundo anseio por almas. Olha que palavras pertinentes. O que deve existir? Profundo, não é superficial. Então, quando se fala em médico missionário, se a pessoa não tem um amor pelo próximo que queima o coração, ardente, profundo, ele já vai ter o seu chamado questionado. E aí, não se dá para fazer? Não. Aí é pedir a Deus para ter esse sentimento. Mas o texto diz, deve existir um profundo anseio por almas. O médico missionário, da mesma maneira que um pastor, é confiado o mais precioso depósito que já foi entregue ao homem. Então, aqui está colocando em nível de igualdade. Um ministro do Evangelho, um pastor, é um médico missionário. Então, o médico missionário recebe como legado o mais precioso depósito. Compreenda ele ou não, todo médico missionário
além de curar o corpo, também precisa curar a alma. Também precisa curar a alma. E aí vamos seguindo aqui. Muitas vezes, no ansioso esforço por afastar do corpo os males, o obreiro médico missionário pode esquecer-se da alma. Acaba visando tanto curar o físico que esquece do objetivo final. Aquele a quem estão ministrando pode estar se desprendendo dos laços da vida. Estão lhe fugindo as derradeiras oportunidades. Esta pessoa, o médico missionário, há de encontrar um dia, mas diante do tribunal de Cristo. Então, se houver negligência por parte do médico missionário em curar a alma e aquela pessoa morre não salva, o texto diz que ela vai voltar a encontrar aquela pessoa de novo, mas diante do tribunal de Cristo. Bom, a mim esse texto me dá medo. Por quê? Porque aquele que se propõe a curar as pessoas através de tratamentos naturais, né, como vocês aprenderam, mas negligencia a cura da alma, negligencia o aspecto espiritual daquela pessoa, que precisa ser vivificado, reavivado, ela está trazendo sobre si um peso terrível e ela vai ter que dar conta dar conta disso diante de Deus. Então, eu gostaria de trazer isso à memória novamente, porque falamos isso já naquele dia, justamente porque é uma responsabilidade muito grande que nós abraçamos, independentemente se é um obreiro bíblico ou um médico missionário, trabalhar com as almas é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, esse mesmo livro diz, na mesma sessão que eu acabei de ler, que quando uma pessoa lida com um tentado, seja ele um obreiro bíblico ou um médico missionário, ela diz assim, quando um obreiro bíblico ou um médico missionário lida com um tentado, sem levar em consideração aspectos que são capítulos vedados ao olho humano, e se a pessoa, por alguma atitude, leva aquela pessoa ao desânimo, ele pode estar amarrando essas pessoas nas cadeias de Satanás. Então é muito sério quando nos propomos a trabalhar pelas pessoas. É muito sério, porque nós precisamos buscar muito de Deus sabedoria e condições para entendermos a mente diferente de cada um e lidar de maneira diferente com cada pessoa, porque cada ser humano é uma entidade distinta, iguais às digitais, como as digitais, distinto. E quando eu não procuro agir de maneira distinta com cada personalidade, eu posso comprometer uma dessas almas, porque cada pessoa tem uma resposta diferente. Existem pessoas mais sensíveis que você tem que ir com todo cuidado, usar as melhores palavras, assim, aquela coisa muito suave. Existem outras pessoas que já são mais firmes, assim, né, que você pode falar bem francamente, que a pessoa já é mais firme. Existem pessoas que são melindrosas. Existem diferentes tipos de pessoas e para cada diferente personalidade, para cada diferente traço, é necessário que o profissional, seja ele evangelista ou médico missionário, possa ter a percepção para saber de que maneira ele vai ministrar a necessidade daquela pessoa, para não comprometer. E eu gostaria de avançar justamente com vocês nessa oportunidade, neste raciocínio. Eu não vou me delongar muito, mas é claro que todos poderão se beneficiar com os textos que nós vamos ler, mas de maneira especial o Julimar, a Rose e a Vanna, né, que hoje vão receber o seu certificado, o canudo, para que eles possam mais ainda se beneficiar, porque de maneira pública eles estão declarando, de hoje em diante nós vamos fazer isso. E aí eu já vou mencionar, Refletindo a Cristo, página 222, que diz assim: aquele que quer ser médico missionário precisa ter profunda e perfeita comunhão com Deus. Senão ele não poderá curar nem o físico, muito menos a alma. Refletindo a Cristo 222, primeiro parágrafo. Precisa existir o quê com Deus? Profunda e perfeita comunhão.
Por quê? Porque se não existe profunda e perfeita comunhão, eu não vou representar a causa que eu estou defendendo, que é curar o físico e curar também a alma. Então é necessário ter profunda e perfeita comunhão. O médico missionário, ele não pode ter oscilação no seu temperamento. Ele não pode ter oscilação. Digamos que um médico missionário trabalhe numa clínica. E aí ele chega de manhã para ver o seu paciente na clínica e chega transbordando alegria. Bom dia! Que maravilha, o Senhor nos deu mais um dia de vida. E aí dá um beijo na mão da paciente. Ora, aquela coisa dinâmica, aquela coisa alegre. Aí passa 2 dias, chega o mesmo profissional. Bom dia. Com aquela cara fechada, emburrado, malcriado. E isso acontece muito. E na verdade a palavra de Deus, nesse livro aqui, ó, Ciência do Bom Viver, fala muito sobre isso, a questão de o médico missionário ser constante. Ele tem que pedir muito a Deus constância no seu comportamento, no seu, na sua, me falta a palavra para astral. Uma pessoa constante, né? Uma pessoa que tenha sempre um espírito constante, não uma pessoa oscilante. Hoje está alegre, amanhã está triste, hoje está eufórica, amanhã está desanimada. Hã? No seu ânimo, uma pessoa constante no seu ânimo. É um fato que nós vivemos num mundo de pecado e às vezes vem a tristeza, né? Às vezes eu briguei com a esposa ou com o esposo de manhã, eu não vou sair dando, né, rosas para ninguém. Mas o mínimo que eu preciso fazer é não deixar as pessoas perceberem. E aí ela segue dizendo que quando o médico missionário ele tem profunda comunhão com Deus e com Cristo, ela fala assim que o médico missionário mestre está naquele quarto. O médico missionário mestre está naquele quarto para atender às necessidades das pessoas. Então, meus irmãos, o que eu quero que avaliemos em poucos versos nesse momento é que tem um verso que eu vou utilizar, mas que a irmã White também utiliza para dizer sobre os médicos missionários. Lucas capítulo 9. Eu vou utilizar porque ela também utiliza esse verso. Ela utiliza esse verso. Lucas 9. Olhem aí comigo, Lucas 9. Lucas 9, verso 23 diz: E disse Jesus a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. A inspiração coloca esse versículo de maneira muito apropriada à experiência e ministério do obreiro médico missionário. Ela fala que essa tem que ser a experiência do obreiro médico missionário. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu já tive o privilégio de trabalhar, não em muito tempo, assim, não tão profundamente, mas em clínicas. No IEST tinha uma clínica, eu trabalhei num centro de recuperação, também no Rio de Janeiro, no Projeto Reviver, tinham muitas pessoas ali, dependentes químicos, e tantos casos distintos. E de fato isso aqui tem que ser uma realidade, porque às vezes você vai chegar lá e a pessoa vai te tratar com alguma malcriação, vai te tratar mal, vai brigar com você, e você vai ter que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E não maltratar a pessoa, não brigar com a pessoa, porque às vezes quando a pessoa está muito doente, ela cai em um quadro de sensibilidade muito grande. Alguns ficam sensíveis, né? Mas outros ficam mais rudes. E o obreiro médico missionário, ele não pode responder quando alguém lhe trata de maneira rude. Então era muito comum, às vezes, ter um paciente com algum problema, e às vezes eles davam cada resposta tão mal criada para a gente que chegava a doer, assim. Mas a gente sempre, né, a doutora Andréia recomendava, a gente sempre sorrindo, tentando acalmar a pessoa. Se você não tem condições de ouvir uma grosseria e ficar quieto, ouvir uma grosseria e manter uma postura cristã, ainda assim amando aquela pessoa para tratar com carinho, eu preciso pedir a Deus essas coisas antes de me lançar, porque senão nós vamos cair no mesmo erro que tem os hospitais e coisas seculares, que o paciente reclama, eles vão lá e maltratam o paciente, existem casos de agressão, tudo isso. Então, negue-se a si mesmo. Isso aqui se aplica muito bem à realidade de um obreiro médico missionário, que ele vai ouvir muita coisa que ele não vai gostar.
muita coisa que vai ferir, muita coisa que vai ofender, né? Quem faz o detox aí sabe como que o ânimo da pessoa fica depois do 3º dia, depois do 4º dia a pessoa já está querendo já te passar na centrífuga, né? Para poder te beber junto. Então, é necessário que a pessoa negue-se a si mesmo. Segundo verso que eu quero avançar. Mateus capítulo 20. Atos capítulo 20. Será que é alguém que está vindo para cá? Não, né? Atos 20. Seu Juca? Não, seu Juca, eu acho. Atos 20. Todos estão lá em Atos 20? Vamos lá. São pessoas daqui mesmo. Que bom que eles vieram, né? Atos 20, todos estão lá? Atos 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos a recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo que disse: mais bem-aventurada coisa é fazer o quê? É dar do que receber. Vocês acham que esse texto está em harmonia com a natureza humana ou em desarmonia com a natureza humana? Está em plena desarmonia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Este é o sentimento que tem uma pessoa que foi verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo. Porque se a pessoa não foi verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo, jamais isso aqui vai ser uma realidade em sua vida. Mais importa, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Geralmente, qual é a nossa inclinação? Sejam bem-vindos. Geralmente, qual é a nossa inclinação? É dar ou é receber? A nossa inclinação é sempre receber. A nossa inclinação é nunca dar. Nunca dar, a não ser se for dar uma resposta, né? Aí pode ser a nossa inclinação. Mas no aspecto que Paulo está colocando aqui, a nossa atitude é sempre de querer receber e não dar. Está até em conflito também com o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Olhem aí, Filipenses capítulo 2 comigo. Filipenses capítulo 2. Verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Este versículo está em harmonia ou em conflito com a natureza humana? Está em conflito com a natureza humana. Devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Mais importa dar do que receber. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. São versículos difíceis de se aplicar. São versos muito difíceis. Quando o homem chega em casa, a esposa talvez faz um comentário que ele não agrada. E aí ele precisa fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. Eu sou lesado em algum negócio com o meu vizinho. O texto diz que mais importante coisa é dar do que receber. Ou não nos atentar para o que é nosso, mas sim para o que é do nosso próximo. São versículos que estão em flagrante contraste, na verdade, com a natureza humana. E interessante que esses versículos são colocados na conta do obreiro médico missionário como um personagem que não deve, que deve estar vivendo esta realidade por causa da qualidade de trabalho que ele vai desempenhar. Ele vai lidar muito com pessoas que não vão falar bem, não vão suspeitar o bem, vão ficar irritadas em muitos momentos, uma série de adversidades. E como obreiro bíblico, médico missionário, a pessoa vai ter que lidar bem com esta situação.
Deus vai nos chamar, de maneira geral, para servirmos em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias. E se eu quero ser bem-sucedido no ministério que Deus deu às minhas mãos, eu preciso estar disposto a permitir que Ele me molde também. E se eu não tenho se eu não tenho esta ou aquela qualidade, eu posso pedir ao Senhor que Ele vai nos dar essa qualidade. Porque quando a gente pede, Deus nos dá. Eu quero que reflitamos no seguinte, meus irmãos. E essa vai ser a nota tônica da mensagem que eu quero que fique para nós nesta tarde. Eu tenho servido a Deus ou eu tenho servido a minha causa? Isso parece tão simples, porque eu estou pregando com a Bíblia. Logicamente, eu estou servindo a causa de quem? Será? Será que eu estou servindo a causa de Deus? Isso é aparência. Jesus falou muito contra a aparência. O Senhor vê onde? Aqui dentro, os motivos. Ele vê os nossos motivos. Ele sabe se nós estamos servindo a causa dele ou se nós estamos servindo a nossa própria causa. Ah, mas uma pessoa pode ser sincera. Eu li aqui, hoje de manhã. Se a pessoa não trabalha movida por profundo amor de salvação de almas, por mais correto que seja o seu raciocínio e por mais honesto que eles sejam os seus sentimentos, suas palavras não terão efeito nenhum sobre os corações. Não terão efeito nenhum sobre os corações. O Atos dos Apóstolos, na página 318 e 319, diz assim: se o amor de Cristo não transborda de nosso coração, uma pessoa pode pregar o Evangelho, uma pessoa pode ser bem-sucedida em muitas coisas, uma pessoa pode ser até mártire, mas Deus vai considerá-lo um precipitado entusiasta e homicida. E o martírio dele vai ter sido em vão. Então está vendo que uma pessoa pode até mesmo chegar ao martírio e não ser salva. Por quê? Porque a aparência não era correspondente à motivação. Não era correspondente à motivação. Aquilo que eu fazia não estava em harmonia com aquilo que passava lá no fundo do meu coração. E é por isso que quando somos chamados para estarmos na causa, e especialmente na causa médico-missionária, que é uma causa perigosa também. Sabem por quê que é perigosa? Porque as pessoas podem confundir o dono do instrumento com o instrumento. E aí o que pode acontecer com o instrumento se ele não estiver alicerçado? O ego pode começar a subir. Pode começar a subir, pode começar a subir. E daí a pouco o que pode acontecer? O instrumento vai sentir-se no direito de tomar o lugar do dono do instrumento. Eu sei que vocês com certeza já ouviram muitas palavras que poderiam elevar o ego, né? A minha irmã, por exemplo, o Julimar e a Rose passaram várias prescrições para ela e, bom, ela já esteve nos caminhos do Senhor e hoje não está mais. Mas ela sempre fala palavras assim que elevaria muito o ego da pessoa. Então quem se lança a esta proposta, a esse ministério, precisa sondar muito o coração para saber se está servindo a Deus ou servindo a sua própria causa. Para poder se está sendo simplesmente um instrumento ou está querendo colocar-se no lugar do dono do instrumento, que é o nosso Deus. E o nosso coração é tão terrível que muitas vezes nós queremos criar subterfúgios, ideias e mecanismos para não crermos naquilo que é óbvio. Ou seja, que eu não estou preocupado em advogar a causa de Deus, senão a minha causa. E Paulo entendia muito bem isso. Paulo entendia muito bem que nós devemos advogar a causa de Cristo, não a nossa própria causa. Porque quando ele era colocado em situações em que era necessário ele falar do amor de Deus para alguém, ele não questionava nada. Ele aceitava a missão, fosse a missão coroada de possibilidades de
reconhecimento ou não. Ele não se preocupava com isso. Eu sei que todos aqui gostariam de pregar o Evangelho. E se eu perguntasse quantos aqui querem pregar o Evangelho, todos levantariam a mão. Mas quantos gostariam de pregar o Evangelho aos moldes paulino? Porque uma vez Deus pediu para Paulo pregar o Evangelho lá em Filipenses. Só que era um campo difícil, porque ele teria que alcançar o coração do carcereiro. E Deus falou, olha Paulo, você vai ter que ir para alcançar o coração do carcereiro, mas não vai ser uma missão fácil. E aí todos conhecem a história de Atos 16. Paulo foi chicoteado, humilhado, torturado, desprezado, tudo o que poderíamos conectar aí de adjetivos negativos, Paulo enfrentou. Para fazer o quê? Para dar um estudo bíblico. Para dar um estudo bíblico. Ele enfrentou muitos desafios, Léo. 40 chibatadas menos uma, 40 dezenas de chibatadas menos uma. Isso é muita chibatada. Poderia ter morrido. E na verdade a inspiração nos diz que as costas de Paulo tinha lugares que, Atos dos Apóstolos, a partir da página 213, vai relatar isso daí. Diz que tinha lugares que a carne abriu até o osso, porque na ponta do chicote tinha um caniço de osso. Na verdade, pega um osso, lasca ao meio, aí ele fica com várias quinas. Então aquilo era colocado à ponta do chicote. Então onde batia, aquela parte cortante batia aí até o osso. E o texto diz que rompeu a musculatura até o osso. Paulo estava prestes a dar o estudo bíblico. Foi preso. E dentro da cadeia, a palavra diz que o carcereiro, por conta própria, o texto diz assim, e o carcereiro, por iniciativa própria, colocou Paulo e Silas no cepo. O cepo, ele tem uma madeira ali, e eles colocam a perna da pessoa e depois envergam a pessoa até ela ficar assim também. E a pessoa fica ali numa posição terrivelmente dolorosa. E o texto diz assim, e o carcereiro, por vontade própria, colocou Paulo no cepo, esperando à noite ouvir os urros e berros. O texto diz assim, depois vocês leiam lá, esperando à noite ouvir os urros e berros de veementes pedidos de socorro dos encarcerados. Então imaginemos a mente desse homem, era uma mente doente. Ele gostava possivelmente de ouvir isso. Colocou eles lá no fundo nessa condição terrível, porque ele queria ouvir o sofrimento daqueles homens. E eu não estou nem usando hipérbole, o texto diz isso, que queria ouvir os urros e berros deles. Mas ao invés de ouvir urros e berros, ele ouviu o quê? Ele ouviu hino. Na verdade, ele estava cantando, porque antes de um estudo bíblico, a gente canta, não é? A gente não cantou aqui? Então, ele estava cantando, preparando o ambiente para o estudo bíblico. E aí, mais tarde, pouco mais da meia-noite, Paulo deu o seu estudo bíblico. Aquele carcereiro viu que depois de Deus se manifestar, as portas se abriram, nenhum preso fugiu, permaneceram lá, ele viu que aquele homem tinha algo de especial. E qual foi o resultado? Olhem, Atos 16. Qual foi o resultado? Atos capítulo 16. Todos estão lá? Atos 16, verso 30. O verso 29 diz que o carcereiro, um pouco antes, ia fazer o quê? Matar-se, cometer suicídio. E Paulo, não faças tal. Não faças tal. Verso 29, ele entrou diante daqueles homens, o carcereiro se prostrou diante deles. Verso 30, e tirou-os para fora, tirou eles para fora e disse, senhores, o que é necessário que se faça para ser salvo? Qual foi a primeira pergunta que esse homem fez? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Foi bem sucedido a missão de Paulo. Foi bem sucedido. Esse homem reconheceu em Paulo e Silas
Dois seres distintos. E a inspiração, Atos dos Apóstolos, nos diz assim: o carcereiro, assustado, quando ouviu a voz, não faças tal, pois todos estamos aqui. O texto diz que ele entrou correndo para ver que espécie, usa essa palavra, para ver que espécie de homens eram aqueles que devolviam o bem em lugar do mal que ele tinha feito contra eles. E ele entrou correndo para ver que espécie de homem tinha ali. Que espécie de homem é esse? Que está preocupado com a minha vida diante de toda a maldade que eu fiz? Que espécie de homens são esses? Meus irmãos, Paulo para mim é o perfeito exemplo do caráter de um obreiro médico missionário. Ele é o perfeito exemplo de caráter de um obreiro médico missionário. Uma pessoa que Deus pode confiar qualquer missão, que Deus sabe que Ele não vai decepcioná-lo. Às vezes eu fico pensando, por que que Deus usou de maneira tão ampla e magnífica homens como Paulo, Daniel e outros mais? Porque Deus sabia que não colocaria a sua causa em risco e também não colocaria o instrumento em risco. Deus sabia que poderia permitir Daniel ser lançado na cova do leão, que não seria dano nem para Daniel e nem para a causa. Deus sabia que poderia em Daniel 2 revelar o sonho para Daniel, que não seria dano nem para a causa nem para Daniel, porque Daniel não iria reivindicar para si a glória, senão transferir toda a glória para Deus. Então, na verdade, o que o Senhor espera de nós hoje é que nós não sejamos como o levita e nem o sacerdote, mas Ele quer que sejamos como o samaritano, que mesmo com o risco da própria vida, cuidou do doente, mesmo com possibilidades reais de prejuízos para si. Então, meus irmãos, eu acredito que, agora não só para os três, mas para todos nós, eu acredito que o serviço que Deus aceita e aceitará é um serviço que vai ser produzido em atos como resultado de um coração cheio de amor por Cristo e pelas almas. Porque sem profundo amor e anseio pelas almas, o nosso trabalho de fato não vai ser bem sucedido. Não vai ser bem sucedido. Precisamos olhar lá dentro, lá no fundo, e falar: Senhor, eu estou servindo a Ti ou estou servindo a mim? E aí eu tenho certeza que os resultados vão ser os mesmos resultados do trabalho de Jesus. Os mesmos resultados de tantos outros homens que fizeram um trabalho tão aceitável a Deus. Um trabalho que fez a diferença na sua época. Nós sabemos que o trabalho médico missionário é o trabalho que vai até o final. O trabalho ministerial vai cessar. A Beneficência Social 232 ou 131 diz isso. Que o trabalho ministerial vai cessar. E aí vai seguir então o trabalho médico missionário. E o que move, ou o que deve mover, segundo a inspiração, um médico missionário é o anseio de aliviar os fardos físicos e também os fardos emocionais das pessoas. É salvar o físico, mas nunca em detrimento da alma. É salvar a alma, mas nunca em detrimento do físico. Mas é aprender com Cristo a unir esta obra, a unir estas duas obras. Salvar aliviando o físico, mas também aliviando a alma. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, especialmente vocês três, possa dar uma porção dobrada do Espírito Santo a vocês, para que verdadeiramente o texto que nós lemos, de que o verdadeiro médico missionário é aquele que tem profunda comunhão com Deus, que isso possa ser uma realidade na vida de vocês. Que vocês possam ser não só mensageiros da saúde, mas também mensageiros de salvação. Amém? Posso me sentar agora, Daniel? Aí? Eu posso me sentar lá para trás?
Nós estamos muito felizes porque com a chuva que cai do céu, Deus tem dado bênçãos especiais para cada um de nós. Nós temos um grupo de 3 pessoas que perseverou e entre muitos que ainda estão estudando as terapias naturais cristãs e vão continuar estudando, esse grupo de 3 pessoas aqui nesse local, na Serra da Canastra, está concluindo uma etapa. Isso não significa que eles terminaram todos os estudos, porque nós nunca podemos parar de estudar. E também não significa que eles ainda não estão trabalhando, porque eles já trabalham há algum tempo, recebendo pessoas em casa, indo de casa em casa, convidando pessoas para a casa deles, para aprender o que eles aprenderam e indo para todas as partes do Brasil e até fora do Brasil, ensinando aquilo que Deus os chamou para ensinar. Neste momento, nós gostaríamos de passar para uma solenidade muito especial, que é a investidura do jaleco. Então, por muitas vezes eu fiquei pensando, por que usar branco? A gente suja. E às vezes, se a pessoa tiver com qualquer enfermidade, qualquer disfunção, qualquer problema na pele, mancha sua roupa, você fica sujo. Por que usar branco? E se eu estou recebendo na minha casa, como um terapeuta tem a prerrogativa de receber, fica tão difícil, porque como missionários, nós não temos pessoas trabalhando para nós, nós é que temos que trabalhar. E aí você tanto prepara a dieta daquela pessoa, quanto prepara os banhos, quanto prepara toda a assistência e todo o tratamento, e muitas vezes, antes de chegar até aquela pessoa, você já está com a roupa branca suja. Por que usar branco? Aí um dia eu entendi e quero partilhar com vocês. A nossa hóspede estava na helioterapia. O que é a helioterapia? Tomando sol. Ela estava tomando sol lá fora. E eu precisava preparar o suco e ainda preparar a cama para massagem, enquanto meu esposo ajudava com toda a limpeza ali, pós-suco. E por alguns momentos eu me esqueci que estava passando da hora dela sair do sol. E quando, num lapso de tempo, eu olhei para baixo e vi a cor branca. Uau, eu nunca uso branco. Branco suja muito fácil. Eu estou a trabalho e a minha hóspede me espera lá fora para que eu possa trazê-la para dentro. Está passando a hora do sol. Então, meus queridos, esse é o momento. Eu sei que vocês já usaram, em algumas vezes, a credencial de terapeuta. Sei que entre vocês há profissionais da saúde. Temos a Rose, que já é uma enfermeira e já usou o jaleco. Mas hoje esse jaleco vai ter uma bênção especial, que é a bênção do autor das terapias naturais cristãs. Todas as terapias, as formas de levar cura, prevenção, conforto e alívio, com base fisiológica e com base teológica. Então o que nós vamos fazer agora é chamar, eu vou citar o nome deles, nessa lista de nomes, nós temos 2 nomes especiais, que claro que não poderiam estar aqui, que são nossos irmãos africanos, e eu vou começar por eles. O Domingos Francisco Kisanga foi um aluno que começou de uma forma muito despretensiosa e hoje, em Angola, ele já tem um centro atendendo pessoas, uma escola treinando alunos e já tem também em vista um restaurante com uma sala de atendimento ao lado. Então, louvamos a Deus pela vida, pela sua vida, irmão Domingos. Eu sei que você vai nos ouvir. E suplicamos também a bênção para o teu jaleco, que eu sei que você já usa. Também citamos o nome de Bernardo Veza Manuel. Ele é o Manuel Nabote. Se você o conhece pelo Facebook e acompanha o seu trabalho,
como obreiro médico missionário também em Luanda. O Manuel também vai ser abençoado com a investidura do seu jaleco nesse momento. Aqui conosco, nós temos a Vanilda Gomes de Oliveira, que gostaríamos que viesse à frente, por favor. É a nossa querida Vana. Ela vai ficar aqui pertinho, ela vai tirar essa blusa. E temos a Rosinei Costa da Silva. Por favor, fique aqui do lado também. Obrigada. E temos o companheiro, aquele que vai com ela, que já rodou vários estados do Brasil, né? O irmão Julimar Pinto da Silva, que é o esposo, convidamos para que fique ali do lado dela. Essa é uma equipe muito especial, queridos. Eles moram aqui e nós também moramos, mas somos servos. E quando vocês, especialmente os vizinhos, precisarem, nós estamos aqui para servi-los. Nós prestamos consultoria com plantas e com todas as terapias naturais com base fisiológica, os remedinhos com chás, com plantas, com massagens. E nesse momento nós gostaríamos de investi-los com o jaleco e ter uma oração especial com eles. Eles receberão simbolicamente o seu certificado e terão também a oportunidade de assinar o seu certificado já definitivo que está aqui conosco. E depois irão fazer apresentações especiais de alguns temas que o coração deles preparou para vocês. Então, por favor, aguardem, não saiam, esperem que junto com a chuva nós temos mais bênçãos para hoje. Então, eu vou pedir para Júlia, por favor, trazer os jalecos para nós. Muito obrigada, Deus te abençoe. A Júlia também é uma futura obreira médica missionária, eu acredito. Obrigada, Júlia. Depois pode tirar, viu? Para a manobra que você vai fazer. Não sei o que vocês vão fazer. Porque tá apertadinho, só simbólico. Você pode colocar nos olhos? Pode. Pode vir primeiro. Nós gostaríamos de agradecer, com o coração cheio de alegria, por todos aqueles que buscam um caminho alternativo para ter mais saúde, mas um caminho alternativo seguro, um caminho que veio das mãos do Criador, que não veio de nenhuma invenção humana, mas que veio da natureza. Então, o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus. E nesse momento, convidamos a todos para que nos ajoelhemos para fazer a bênção sobre essas pessoas e essa investidura.
nosso bondoso e amorável Pai que está nos céus, mas também que está conosco nesse momento tão especial. Obrigado porque o Senhor criou a natureza, não só para ser o nosso local de vida e morada aqui na nossa curta passagem pela terra, mas também para ter os elementos que são aqueles usados por Ti para a cura. A água, a terra, as plantas, o ar, o sol, o toque humano. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos aqui. Até a sua volta temos esses recursos. Suplicamos agora uma bênção especial para esses teus servos, não só neste local, mas a todos os locais que o Senhor chamar. A sua filhinha irmã Vana, a sua filhinha irmã Rose e o seu filho irmão Julimar. Imploramos as tuas bênçãos também para o irmão Domingos e o irmão Manuel lá na África. Que o Senhor também fortaleça e abençoe cada pessoa que continua estudando, que também deseja um dia concluir os estudos para ter a sua atuação nesse campo da obra médico-missionária. Por favor, Senhor, abençoa esses teus filhinhos com a tua grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós gostaríamos de convidar o casal, Rose e Julimar. Eles com certeza teriam muito para dizer para nós das viagens que eles têm feito pelo Brasil, cuidando de pessoas. Os convites aceitos. Mas hoje eles têm uns recadinhos específicos que eu vou deixar que eles mesmos digam o que é que eles trouxeram para nós de lembrete nesse dia especial da sua formatura. Convidamos então o casal. Primeiramente, boa tarde. Este é um momento muito especial para nós. Estamos felizes de estar aqui, né? Completando essa, vamos dizer, essa carreira, né? Esta carreira. Quer dizer, iniciando essa carreira, né? Iniciando. Há muito tempo atrás, quando eu descobri essa mensagem de Deus, eu roguei a Deus a ser um missionário de Deus. Eu queria salvar vidas, eu queria ser um instrumento de Deus. Mas eu desejaria ser um instrumento completo. Eu queria saber cantar, mas eu não conhecia ainda a obra médica missionária. Eu ainda estava em processo de conhecimento da mensagem presente e tudo que ela traz. E logo após me casei e estava em fase ainda de conhecer essa mensagem mais profunda. Ela foi sendo aberta e até que um dia nós conhecemos um pouco mais a mensagem e tivemos que fazer algumas mudanças em nossas vidas. E abandonamos tudo por amor a essa obra. Minha esposa trabalhava na área médica e ela também teve que abandonar. E nós perdemos a questão financeira de poder dar um curso para ela nessa área que nós acabamos descobrindo que era uma área que Deus queria que todos entrassem para ser um instrumento na mão do Senhor para a salvação de almas. Até que Deus abriu as portas e eu nunca pensei que um dia eu entraria nesta obra também. Meu pensamento é que a minha esposa entraria nesta obra. E eu era praticamente um caminhoneiro, vamos dizer assim, trabalhava com caminhão. E eu nunca pensei que Deus ia fazer uma mudança de rumo. Nunca pensei que um dia eu ia cuidar de pessoas nessa área, junto com minha esposa. Então foi uma transformação muito grande. Então, eu acredito que Deus pode mudar o rumo da nossa vida para algo melhor. Eu já disse para um amigo meu, certa vez eu disse para um amigo meu,
E esse meu amigo, ele é pedreiro. E eu disse assim, imagina Deus mudar a tua história. Toda a tua história. E de repente agora tu vai cuidar de pessoas. Edificar vidas, construir vidas. Construir vidas. É interessante como Deus faz em nossas vidas. E hoje, com minha esposa, a gente sai aí pelo mundo afora, fazendo um pouco desse trabalho. E Deus tem nos usado, e nós temos muitas histórias para contar, e Rose vai contar um pouco dessa história agora, dessas histórias, para a gente entrar em algumas receitas que temos em casa, alguns instrumentos que temos em casa, e que talvez a gente nem conhece, e pode fazer uma grande diferença na questão de saúde. Então, na verdade, conhecemos outro lado, mas Deus faz nos conhecer o lado usando os remédios dele. Como Julimar também não acreditava, né, nos remédios naturais, né, Julimar? E aí o Senhor foi nos dando conhecimento e a gente acabou usando nós mesmos em casa e com outras pessoas podendo ajudar. Nós vamos mostrar um pouco de primeiros socorros, né? E podemos ter em casa, que talvez eu tenha em casa, e no momento que preciso, não sei que pode ajudar a aliviar alguma enfermidade, aliviar alguma dor. Nós vamos falar um pouco do carvão. Né? O carvão, falam carvão ativado. O que é o carvão? Ele é tirado de uma substância mole, resinosa, como eucalipto, o salgueiro e a tilha. E aí é feito dali o carvão, que talvez as pessoas podem ter até em casa, né? E podemos usar ele como interno e externo. Interno, o que podemos usar como interno, Julimar? Às vezes você está com uma má digestão, vamos dizer isso, que você esteja com uma má digestão, o carvão é muito bom. Já que a Vana falou da má digestão, e aí agora eu comi algo, o que causar, o que tomar, como fazer? O carvão tem absorção rápida, né? Em relação à azia, má digestão, queimação, gases. Gente... É ótimo, né? Para a honra e glória do nome de Deus, é rápido. Porque até eu já usei, né? Contando uma pequena experiência. Alguns dias atrás, a gente foi ao Rio, né? Chegando lá, meu esposo tem intolerância ao glúten. Mas eu e minha filha não tínhamos intolerância ao glúten, né? E aí, durante alguns dias, minha filha comeu pão de manhã. E o café da manhã foi pão integral. E aí, depois, passou alguns minutos, antes mesmo de meio-dia, a Júlia começou a se coçar. Mãe, eu estou toda vermelha. E eu comecei a ver que tinha dado uma alergia. Eu não sabia de quê, pensei que era o amaciante, alguma coisa assim, porque nós estávamos na casa de alguém. E aí eu rapidamente fui aonde? No carvão. Estava no local, uma roça no Rio, né? E não tinha um hospital perto, claro que não iríamos correr para o hospital. Fui no carvão, não demorou muito, passou. O jantar foi o quê? Bolo, glúten novamente. Quando foi à noite, repetiu novamente o processo alérgico na Júlia. E eu novamente no carvão. Melhorou, às 8 horas melhorou, passou, Júlia ficou melhor. Vamos dormir. Quando foi meia-noite, novamente repetiu o processo mais violento ainda. Os olhos, cabeça, o corpo todo dela estava com o processo alérgico. E eu repeti novamente o carvão. E outra coisa, ela tomou água com limão. Espremi um limão, ela tomou e depois vamos ao banheiro. Espremi um copo de água, espremi o limão e passei no corpo todo da Júlia. Fui passando. Mãe, tá ardendo. Fiquei abanando. Aí tá ardendo. Aí fui passando a mão
aliviando, passando a mão com a água com limão. E oração, irmãos, oramos, minha filha, nós estamos na roça. E vamos pedir ao Senhor, o recurso é do Senhor. E oramos, gente, para a honra e glória do nome de Deus. O corpo de Júlia estava limpo quando amanheceu o dia, né? Nós, quando pegamos ao sono, era 3 horas da madrugada, né? Nessa luta. Para a honra e glória do nome de Deus, o corpo de Júlia estava limpo. Na verdade, eu já tive processo alérgico à medicação. A diclofenaco, a Sorrisal, na época que eu tomava, eu já tive processo alérgico. E quando eu estava com processo alérgico, o único remédio que eu conhecia na época era remédios químicos que davam sono, fazia com que a pessoa dormisse e ali quando acordasse já tinha passado o processo alérgico. Nunca imaginei que para a honra e glória do nome de Deus, um carvão, água com limão, pudesse passar um processo alérgico. Então isso são talvez o que nós temos em casa, aqui na roça em abundância tem limão e que podemos usar. Outra coisa, experiência própria nossa. Essa semana, Júlia acordou antes de dormir, mãe, eu estou com uma dor no ouvido. E aí vamos lá. Eu disse, Julimar, faça para Júlia, esmague o alho com um azeite e coloque no ouvido dela. E coloque para mornar. E eu dormi. E Julimar fez, lá vem Júlia, mãe, a dor no ouvido não passou. Julimar, você amornou o azeite com o alho? Ele, não. Aí eu, tá, vamos acender o fogo e vamos amornar o azeite com alho. Amornamos, botei no algodão e coloquei uma pitadinha no ouvido e botei o algodão. Minha filha, vamos orar, pedir ao Senhor que Ele vai fazer essa dor embora. E oramos, e aí eu ali, Júlia está aliviando? Ela está aliviando. Ela conseguiu dormir. Então você não coloque logo diretamente o alho lá, porque pode queimar, entendeu? O importante é que você mele o algodão e coloque lá, vai aliviar. Já passei essas receitas para várias amigas que, Rose, fulano de tal, está com o ouvido, faça isso. Imediatamente tem que passar. E é um antibiótico, né? E mata bactérias, se for o caso de bactéria. Então, são coisas simples que temos em casa. Outra coisa, a linhaça. Não sei se alguém conhece a linhaça. Eu acho que todos aqui conhecem. A linhaça é muito boa para queimadura. Você queimou, faz a babinha e passe na região. Alivia a dor. Para a honra e glória do nome de Deus, alivia a dor. Passa a dor, bem dizer. Já tivemos a experiência. E também com furúnculo. O carvão externo, o uso externo, você faz um cataplasma de carvão com a linhaça, a babinha da linhaça, faça um cataplasma, coloque na região do furúnculo. Experiência. Eu falo porque aconteceu. E rapidamente o furúnculo vai, vamos dizer, a infecção vai sumir para a honra e glória do nome de Deus. Se for o caso que o furúnculo estiver bastante infeccionado, ele vai estourar. Geralmente que a gente aprende é que tem que ir no hospital rasgar, mas por experiência própria você não precisa passar por esse momento doloroso, né? O cataplasma de carvão, ele absorve, né? Parece puxa para cima, assim, a infecção, né? Então, o Senhor tem alimentos e tratamentos simples, né? E que podemos usar e que talvez nós temos o remédio dentro de casa, né? E coisas fáceis. Então, como ela está falando, realmente, existem muitas coisas em casa que temos e que muitas vezes passam desapercebido essas coisas que temos e que tem uma ação muito grande sobre a nossa saúde. Agora é preciso crer realmente. Eu digo porque eu não cria nessas coisas. Eu fui sendo educado depois, que eu não tinha essa visão.
Mas tem muita coisa, como o alho, o carvão, você que usa aí o fogão de lenha, e aí aqui se usa muito o eucalipto. Então você pode fazer esse carvãozinho aí e serve para muitas coisas, desinflamar alguma feridinha, alguma mordida de algum inseto. Então serve para N coisas. Escorpião, Escorpião, né? Aqui, já houve casos aqui. Mordida de cobra. De cobra também. Aquela aranha armadeira. Você nem imagina que o carvão tem esse... Deus colocou essa ação. Deus colocou essa ação nesse instrumento aqui. Você imagina... Muitos aqui tem limão em casa. Você não imagina o poder de um limão. O que ele é capaz de fazer. Deus colocou essa ação ali naquele... Eu uso o limão pela manhã e pela noite. O limão também, ótimo. Uma aguinha morna com o limão é bom para azia. Age mais rápido, né? Mal digestão. Ai, come algo, né? Para quem ainda não tem ainda. Às vezes somos realmente agindo por intemperança e comemos demais. A digestão é muito rápida. Água morna com limão. Né? Gases, né? Água morna com limão. Existe também, aqui que tem muito abacate, né? Folha de abacate. Há muita essa questão de infecções urinárias, né? Cólicas menstruais. Cólicas. Então, é produtos que temos ao nosso redor. Então, você não precisa, creia realmente nesses produtos, você não precisa ir no médico. O nosso médico já está ali pertinho, Deus é o nosso médico. Ele nos capacita e ali Ele nos dá esses produtos que estão ao nosso redor, né? Os recursos preventivos e curativos da natureza estão em nossas mãos. E muitas vezes não conhecemos, não sabemos e temos que correr para pronto-socorro. Às vezes gastar o que não temos condições para procurar auxílio. Então, numa proposta muito simples, como é bom poder cuidar da nossa própria saúde, especialmente quando estamos na roça, especialmente quando estamos no campo. Como é bom conhecer pequenos passos que impedem uma ida até a cidade. Vamos fazer um plano na nossa vida de só procurar essa viagem, essa busca à medicina convencional em situações de emergência, quando não temos realmente mais o que fazer. Porque assim nós estamos tomando a responsabilidade da nossa saúde nas nossas mãos, que é exatamente o que Deus espera de nós. E de uma forma muito especial hoje, nos tempos de hoje, porque a falta de escrúpulos, a falta de amor, a falta de inclinação para a área médica faz com que tenhamos muitos acidentes com profissionais não éticos, com profissionais insatisfeitos, com profissionais que muitas vezes não trabalham nem por dinheiro mais. Nem o dinheiro não fala mais ao coração deles. É muito importante que nós tenhamos a nossa saúde numa alta consideração a ponto de nos prepararmos para cuidar de nós mesmos, de nós, de nossa família e das pessoas que passam por nós. Nós convidamos vocês a estudarem medicina natural tradicional, que é aprender a usar os remédios da natureza, os remédios que Deus deixou na natureza para nós. E assim, com certeza, quando precisarmos tomar uma droga farmacêutica, eu espero que vocês não precisem, mas se precisarem, ela vai fazer efeito, porque você não é aquela pessoa que para tudo e todo problema usa uma droga. Quando é esse o caso, o nosso corpo nem responde mais com efeito positivo. Que nós possamos dar esse passo na nossa vida, de buscar mais a cura, a prevenção e o alívio na natureza e deixar
os problemas mais graves e as emergências para fazer aquela corrida, né? Para um profissional, para um pronto-socorro. Nós estamos muito felizes, estamos terminando aqui o nosso culto de ação de graça e a nossa pequena cerimônia de gratidão, de investidura e de entrega de certificação. Nesse momento, nós vamos chamar os nossos queridos amigos, alunos, a Vana Gomes de Oliveira, a Rosinei Costa da Silva e o Julimar. E vamos fazer menção mais uma vez do irmão Domingos, Francisco Kisanga e o Bernardo Veza Manuel. Nesse momento, nós vamos passar a entrega simbólica da certificação para esses novos profissionais em terapias naturais cristãs. E aqui está o livro, onde teremos registrado o número de terapeuta deles aqui no livro e também a sua assinatura desse momento. Queremos entregar também a certificação definitiva, que eles poderão assinar, cada um na sua vez. Irmão Julimar, por favor, seja o primeiro. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Amém. No começo da sua jornada, agora credenciado. Amém. Que o Senhor te fortaleça, te ilumine e que as mãos do Senhor usem as tuas mãos para levar Amém. Conforto, alívio e cura. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Por favor, quer assinar? Aqui. Querida Rose, Rosinei, nós queremos dizer desde já que esse casal, eles trazem esperança para o nosso coração e para o nosso trabalho aqui no Monte Horebe. Temos ali um trabalho e que contamos com vocês. Eles são requisitados no Brasil todo, mas o lugar de vocês é aqui com a gente. Querida Vana, que já está também na ativa. Que Deus te abençoe muito, Amém. Vana. Amém. Muito obrigada. E contamos muito também com o seu trabalho aqui entre nós, na Serra, junto com todos vocês, né? Que eu também sou moradora aqui agora. Então, me acolham, por favor, como vizinha. Estamos lá à disposição de vocês e contamos muito com a Vana nesse trabalho. Envia-me a mim, né? Irmão Domingos, irmão Manuel, que vocês sejam luzes aí, no país onde estão. E que o ministério que vocês começaram possa crescer, dar muitos frutos. E que vocês jamais se arrependam de terem entrado para a obra médico-missionária. Que Deus os abençoe. Amém. Apresento a vocês parte do nosso grupo. Temos aqui a Betsy, que também é uma terapeuta natural, está disponível, disposta a nos ajudar. Apresento a vocês essa equipe e peço que orem por nós, que orem por essa equipe e que nos visite, que nos procure, que fale de nosso trabalho para que mais pessoas sejam abençoadas com a medicina de Deus, a medicina natural. Então vamos falar, a pedido da Rose, deixar bem claro que Deus escolheu aqui essa região para que nós tivéssemos no topo de uma montanha uma escola de treinamento especial para todos os alunos do curso de Terapias Naturais Cristãs que venham estagiar conosco, que venham treinar conosco, serem treinados e também para recebermos pessoas que queiram aprender a medicina
do estilo de vida cristão, a medicina natural do Senhor Deus, esse local foi escolhido. E nós já recebemos quantos tijolos? 6.000 tijolos para começar. O caminhão não conseguiu chegar no topo do Monte Horebe. A estrada não estava boa. Então nós vamos ter muitos motivos para agradecer carregando esses tijolos até lá em cima da montanha. A nossa proposta é aprender e ensinar as terapias de cunho teológico, com base teológica e com base fisiológica. Então, eu vou pedir para que a Beth se fale um pouquinho a respeito do livro. Sim, esse livro, o Senhor Deus está nos preparando, nos capacitando. Nós sempre devemos buscar o mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, né? Sermos cabeça também, não só cauda. Então, colocamos ali um capítulo grande sobre hidroterapia, colocamos geoterapia, todas as terapias, vamos ter fitoterapia também, e também todas as patologias. Então, começamos com a anatomia, damos uma pincelada em histologia, né, a fisiologia, a patologia, e aí, desde entrarmos para o tratamento convencional, então seria o tratamento natural naquela patologia. Se Deus quiser, vamos abranger todas possíveis que nós tivermos, que está surgindo, né? Cada dia surgem mais patologias e estamos já na reta final, se Deus quiser. Amém. E o IAG vai estar aí por trás, se Deus quiser, fornecendo esses livros, vai estar à disposição para os nossos alunos, principalmente para o curso, e para todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais também, né? Está sendo escrito de uma maneira leiga, mas também de uma maneira um pouco aprofundada, para aqueles que gostam, né? Estive alguns anos fazendo medicina também, então eu acabo sempre puxando um pouco para rebuscando ali no conhecimento, mas dá para todos entenderem, acredito. Olha, aproveitando que já estou falando aqui, nós queremos apresentar a nossa professora, né? A Dilsa e seu esposo, Lucas. Eles são realmente uma bênção em nossas vidas. São muito queridos, competentes, capazes. Ela tem esse coração grande, né? Que sai fazendo curso e todo mundo que quiser fazendo curso. E aí o meu sonho, eu fiz o curso primeiro, era trazendo aqui para Capitólio, para os irmãos. Mas ela é da onde? Mas ela é do Paraná, é longe, né? Ela era? Era. Aí então ela veio, deu o curso, aí se apaixonou por Capitólio, né? Não tem como não se apaixonar por Capitólio. Nós não somos de Capitólio. Eu sou de São Paulo, ela também é de São Paulo. Tem alguém aqui? Todos aqui é de longe, só os nossos vizinhos aqui. 3 pessoas só que são de Capitólio mesmo, né? Vocês 3 e a irmã ali. Mas só que aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, não, vamos fazer o curso. Aí ela fez o curso e nós convidamos então para a gente montar a sede ali no Monte Horebe, ali no Seu Vassoura, sabe? Nós compramos um pedaço de terra ali. E aí lá em cima, naquela linda paisagem, nós então estamos começando, fizemos a terraplanagem e vamos poder estar recebendo ali as pessoas que quiserem ser tratadas da maneira que não é agressiva, né? Uma maneira que o Senhor Deus tem preparado e queremos reconhecer. E preparamos algo tão simples, mas Eu sabia que tinha um dedinho de surpresa da minha amiga, que lindo, ai que gostoso. Então, eu sei que é delícia. Simplesinho, o trabalho foi Olha árduo. que cheiro, gente, que coisa fantástica. Mas só que, era um cacho bonito. Tá muito cheiroso isso aqui, viu? Tá muito cheiroso mesmo. Ai, eu vou dar um abraço, mas vou em nome agradecer. de todos Amém. nós, né? Então essa é a hora dos presentes. Eu agradeço. Um abraço de verdade, né? E esse é o momento dos presentes. Agora os nossos alunos vão presentear
cada família aqui representada com um frasquinho de óleo de menta. O óleo de menta, cada vez que você usar, você vai lembrar da gente, porque ele tem um cheiro fantástico e ele tem uma ação magnífica. Nós vamos mandar, todos aqui estão no grupo da roça, todos estamos no grupo, então ali no grupo nós vamos pôr a posologia, o como usar, o quanto usar. E eu digo a vocês que um desse aqui para mim durou mais de 1 ano. Quando acabou a última gotinha, eu pensei, eu queria igual. E procurei em vários celeiros, em vários locais que vendem produtos naturais, mas não tinha igual. E eu consegui para vocês, do mesminho, igualzinho, eu ganhei na formatura da nossa primeira turma em São Paulo. Então nós vamos repartir, cada um dos nossos alunos vai entregar para cada família representada, para cada casal, para cada chefe de família. Então, vamos postar no grupo todas as funções e toda a forma de usar o óleo de menta. A única ressalva é não use óleo de menta em crianças abaixo de 8 anos, principalmente se elas forem sensíveis e pessoas com a pele muito clarinha. Se você for colocar, quando for fazer a massagenzinha no couro da cabeça, para aliviar uma dor de cabeça, procure colocar longe da área dos olhos, porque se escorrer, né? E quando a pessoa já tem histórico de alergia a produtos assim com uma ação parecida com a menta ou hortelã, que são bem marcantes, então aí você usa com parcimônia. Essa é a única reserva, crianças, né? O único cuidado que a gente precisa tomar, e pessoas com já histórico de alergia a óleos essenciais com a ação acentuada quanto ele. Antes de terminar, eu quero agradecer muito, porque como a irmã Dilza estava falando, né? Eu já trabalho em casa e eu quero agradecer muito a Deus e também ao meu marido, que ali ele não é um médico missionário, mas me apoia em tudo. Sempre uma pessoa precisa de alguém para estar apoiando, né? Como a Dilza tem o seu esposo. Eles são o departamento financeiro, administrativo, né? E são o cabresto também. É isso aí, eu agradeço muito a Deus, porque sem ele, eu com certeza não verdade. Nós agradecemos infinitamente a Deus por esse momento, agradecemos a vocês que vieram, mesmo com a chuva, mesmo com as suas atividades rotineiras de fim de semana. E vamos nos ajoelhar para essa oração final? Paizinho querido que mora no céu, mas que mora com cada pessoa que te busca, muito obrigado por esses momentos que o Senhor proporcionou para cada um de nós aqui nesse local tão bom. Muito obrigado pelos planos, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pelos recursos preventivos e curativos da natureza de Deus. Muito obrigado pelos presentes que recebemos hoje aqui. Muito obrigado, Senhor, pelos sonhos. Ajuda-nos a sonharmos o Teu sonho, a sermos as Tuas bênçãos nesse local. Abençoa de forma poderosa Julimar, Rose, Vana, a Betsy, ao Daniel, a mim e ao meu esposo, também ao irmão Walter, esposo de Mavana, que nós continuemos a ser os Teus ajudantes nesse lugar. Que as nossas mãos sejam as Tuas. Faze-nos dignos dessa obra. Faze-nos dignos, Senhor, da vida que o Senhor nos deu, para que não seja em vão. Por favor, ajuda-nos a fazermos para os outros aquilo que queremos que façam para nós. A sermos para os outros aquilo que o Senhor deseja, especialmente levando a prevenção, a cura, o alívio e o conforto. Fica, Senhor, conosco, abençoa-nos ainda no final desse dia e dessa tarde. E, por favor, Jesus, se há aqui alguém entre nós com uma dor, com uma enfermidade de infância, se luta, Senhor, com alguma disfunção de saúde, que não consegue debelar, se luta com desconfortos, se já está desanimado, venha, Senhor, dar a bênção especial que essa pessoa precisa e ajuda, Senhor, para que encontremos alívio na sua natureza. Põe pessoas especiais no nosso caminho para nos ajudar e ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas gratas por tudo que o Senhor já fez até hoje por nós. Em nome de Jesus, suplicamos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre esse local, sobre o povo dessa cidade,
as cidades nos arredores e o povo do campo de forma muito especial. Abençoa nossas crianças, nossos jovens aqui e cada um de nós que saiamos com o coração cheio de alegria e gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.